E aí, gente, estamos aí de volta, graças a Deus, com mais uma saga dos Memórias de um Ex-Mecânico de Rua. Vamos acompanhar mais essa história. Que história seria essa? Vamos lá. Amai os vossos inimigos. Esta, com certeza, é a história mais triste de todos os episódios da saga Memórias de um Ex-Mecânico de Rua, mas não posso deixar de contá-la. Não se deve jamais chamar alguém de maluco, como Jesus Cristo nos explica em Mateus 5:22, para não nos tornarmos réu do julgamento da hiena de fogo. Mas para vocês entenderem todo o caso, vou contar desde o início. De manhã cedo fui para a praça do pedágio da Ponte Rio-Niterói e fiquei sentado na mureta da praça, na expectativa de enguiçar algum carro para poder consertar. Também por ali haviam vários ajudantes de caminhão autônomos, também conhecidos como chapas, que trabalhavam orientando caminhoneiros e descarregando caminhões nas firmas. Caminhões que obrigatoriamente tinham que passar pela ponte Rio-Niterói, vindos de outros estados. Um desses chapas tinha o apelido de maluco, e todos só chamavam ele assim. Reparei que esse tal de maluco gostava de tomar os serviços já combinados de outros chapas, mas eu não via nisso motivo suficiente para todos lhe chamarem somente de maluco. Até que um dia descobri por que é que tantos chamavam ele assim. Vi um Ford Escort vindo do vão central da ponte somente no embalo, com o pisca-alerta ligado. O carro foi perdendo o embalo até parar totalmente e desceram dele duas mulheres, uma usando um shortinho minúsculo e a outra usando mini saia. As duas abriram o capô do motor e ficaram debruçadas sobre o motor, olhando e olhando. E todos os homens que estavam na praça do pedágio ficaram olhando para as duas mulheres. Como eu era o único mecânico que estava por ali, fui caminhando na direção do carro, para me identificar como mecânico e oferecer os meus serviços, como sempre fazia com todos os carros que enguiçavam na praça do pedágio. Entretanto, esse tal de maluco correu na minha frente, se esparramando de gentilezas para as duas mulheres, todo solícito. Fiquei confuso com a atitude dele, pois ele nunca foi mecânico. Quando cheguei no carro, o maluco me hostilizou, dizendo que o problema das duas era outro e que ele iria resolver. Indignado, me afastei e fiquei de longe observando-os. O maluco abriu a mala do carro e pegou uma chave de roda, e depois foi lá no motor e ficou batendo com a chave de roda no motor e na bateria. Vendo isso, não aguentei e voltei lá, dizendo para as duas que ele não era mecânico e que fazendo aquilo iria estragar mais ainda o carro delas. O maluco ficou transtornado e quis me bater com a chave de roda, mas as duas se enfiaram entre nós, me defendendo. Assustado com a reação do maluco, me afastei novamente e vi as duas dispensarem ele, fecharem o capô, entrarem no carro que pegou e foram embora. O maluco veio na minha direção furioso, brigando que eu tinha atrapalhado ele com aquelas mulheres. Também discuti bastante com ele, perguntando se ele não era mecânico, o que é que ele foi fazer naquele carro. O maluco arregalou os olhos para mim, dizendo que iria me matar. Então ele correu para dentro do mato e voltou com um pau de mangue de 1 metro de comprimento. Então pensei comigo mesmo, se esse cara é mais forte do que eu, por que é que ele precisaria de um pau para me bater? Na covardia, ele me bateu violentamente, várias vezes, sempre mirando a minha cabeça. Como pratiquei capoeira há alguns anos, usei uma técnica para proteger a cabeça sem que ele me quebrasse os braços. Sempre defendendo as pancadas, com os braços quase esticados, recebendo os golpes em ângulo e dessa forma amortecendo os golpes. Mesmo tendo vários homens na praça do pedágio,
todos se acovardaram e ficaram com medo de se intrometerem. Percebendo que ele não iria parar, peguei 2 chaves de fenda, uma em cada mão, mas não tive coragem de furar ele, nem mesmo como legítima defesa. Como o maluco não desistia de me bater e ninguém me defendia, me pus a correr com todas as minhas forças, dando o máximo de mim para escapar daquele maluco endemoniado. Graças a Deus, o peso do pau de mangue não permitiu que ele corresse o bastante e me alcançasse, mas mesmo assim continuei correndo para salvar a minha vida. Desci na Ilha da Conceição e continuei correndo, até ver um ônibus passando. Fiz sinal e ele parou. Subi no ônibus pedindo a Deus que o maluco não me alcançasse. Quando o ônibus fechou a porta e se pôs a andar, cheio de pessoas dentro, consegui respirar aliviado, até descer poucos quilômetros depois no estacionamento do antigo supermercado Paz Mendonça. Com as pernas tremendo muito, subi na minha moto e fui para casa. Minha família ficou apavorada quando me viram chegar com os braços bastante machucados. Então, para tranquilizá-los, menti para eles, dizendo que havia caído de moto. Fiquei 1 mês sem voltar em Niterói, temendo encontrar esse maluco e ele me matar. Então, um dia me enchi de coragem e voltei na Praça do Pedágio, mas sempre olhando de longe, para ver se o maluco não estaria por lá. Encontrei um grupo de chapas, mas graças a Deus ele não estava com eles. Então um dos chapas veio me olhando com os olhos arregalados e perguntando o que eu tinha feito para o maluco vir todos os dias com um revólver na cintura para me matar. Fiquei em choque ao saber disso, me perguntando o que eu fui fazer ali. Um outro chapa me chamou num canto, afastado dos outros chapas, dizendo que ele também tinha raiva desse tal de maluco, e me propôs trocar a minha moto por uma pistola 9mm carregada, para se vingar dele. Mas eu, obviamente, recusei, pois sei que não se deve pagar o mal com o mal. E vocês? O que vocês fariam no meu lugar? Depois disso, fiquei mais de 1 ano sem aparecer por lá, com medo desse maluco me matar. Da mesma forma como fiz no vídeo anterior, deixei a barba crescer bastante, botei um chapéu e óculos escuros, e me enchendo de coragem voltei lá na Praça do Pedágio, mas sempre olhando de longe se esse tal de maluco estava lá. Encontrei o mesmo grupo de chapas, e eles estranharam de eu ter sumido tanto tempo, e até me trataram super bem. Um dos chapas me disse rindo que mataram um tal do maluco. No começo pensei que ele estava falando aquilo para me tranquilizar, mas os outros chapas confirmaram, dizendo que o maluco foi fuzilado por homens encapuzados, dentro da sua casa e na frente da sua esposa e de seus filhos pequenos. Perguntei como é que isso foi acontecer e eles me disseram que o maluco sempre foi muito brigão, mas ele devia muito dinheiro para o tráfico de drogas da sua comunidade e simplesmente se recusava a pagar. Sinto vergonha de confessar, meus amigos, mas naquele momento senti um grande alívio. Aliás, senti muito mais do que isso, uma grande alegria. Mas depois disso não parava de pensar na família dele. Pensar naquelas crianças pequenas assistindo o próprio pai ser morto daquela forma. Não existem terapias psicológicas e nem tratamentos psiquiátricos para isso. Somente Jesus Cristo. Depois disso, mesmo sem entender por que é que o maluco fez isso comigo, acabei perdoando-o de coração. Perdoando-o de coração. Também peço perdão para vocês por ter contado essa história tão triste, mas ela é um testemunho de que se alguém te fizer um mal terrível, mesmo que isso te prejudique para sempre, não devemos nos vingar daquela pessoa, pois ela continuará fazendo mal para outras pessoas sucessivamente,
até encontrar o seu fim. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Essas pessoas que gostam de fazer o mal para os outros, com toda certeza sofreram algum abuso terrível na sua infância, ou mesmo na sua juventude, mas elas sempre acabam se vingando inconscientemente nas pessoas erradas, em pessoas inocentes, que não tem nada a ver com o que elas sofreram. Os consultórios de psicologia e de psiquiatria estão repletos de casos assim. Entretanto, essas pessoas, por piores que elas sejam, têm irmãos, pais, filhos, parentes ou amigos que lhes amam e desejam ardentemente que elas mudem de vida e que a graça de Deus as alcance. Sei que pode parecer humanamente impossível, mas se Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos pede, abre aspas, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, fecha aspas, em Mateus 5,44, então é porque o Senhor sabe que isso é possível acontecer, pois o Senhor jamais nos pediria aquilo que não podemos realizar. Mas mesmo que fosse assim, o que é impossível para os homens é completamente possível para Deus. Aleluia. Fiquem por aí que vem mais histórias. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.